tem uma questão que está pegando na Red Bull, que é o teto orçamentário da Fórmula 1. O excesso do teto orçamentário, a Red Bull dizem que violou em 1,8 milhões de dólares o teto orçamentário. Eles comentaram que foi gastos com alimentação, demissões e licença saúde. E está agora essa decisão de que tipo de punição pode tomar. As equipes estão gritando, pô, tem que pegar forte, estão falando de um acordo secreto. Agora me explica uma coisa que até agora eu não consegui entender, Tá. e eu acho que vou continuar sem entender. Como é que você consegue controlar na risca o que cada equipe gasta? Isso é um negócio É muito... impossível. É impossível. Eu também não consigo entender. Eu lembro meu pai... Eu juro que eu não consigo entender. Eu lembro meu pai comentando outro dia... Não, acho que foi ano passado, quando entrou essa história aí de orçamento, teto de orçamento aí. Cara, não dá pra fazer isso. Não dá pra controlar isso. Não, sabe? Não, é um negócio muito complicado. Mas, enfim, tirando a gente achar isso, vai ser muito importante eles fazer a coisa certa, porque se não punirem do jeito que todo mundo acha que deve punir, ou, enfim, independente do que acontecer, ou o pessoal vai começar a ignorar essa regra, ou vai dar muito buchicho, porque a vantagem que eles tiveram, talvez, de fazer um carro melhor o ano passado, ou ter gasto mais para ganhar um campeonato, isso é uma vantagem que não foi só do ano passado. Traz para esse ano, que vai trazer para outro ano, porque eles ganharam mais dinheiro na premiação, na premiação, desculpa, não, da direito de TVs, né? Da fatia do bolo. A fatia do bolo que eles recebem. Então ganharam o campeonato, então vão receber mais. E aí é uma coisa que é um efeito que vai ajudando eles esse ano que vem, que eles vão ganhar o campeonato de novo esse ano, construtores e pilotos. Então, é uma coisa muito séria, né? Porque não é um efeito, não é uma brecha do regulamento que vai ajudar eles a ganhar uma corrida, um campeonato. É uma coisa que afeta em vários anos para frente, né? Então, se a Fórmula 1... A Fórmula 1 tá numa posição... A FIA tá na Fórmula 1, tá numa posição muito difícil agora de saber como lidar com isso agora. Porque eles quiseram controlar esses gastos, agora tem que fazer direito o negócio. Senão, vão perder toda a credibilidade que eles, né, que eles têm. Inclusive, a violação de 1,8 milhões, que é o que dizem, chama violação minoritária, Sim. que é de até 5%, que seria o equivalente a um máximo 7 milhões. E as punições previstas, multa financeira, redução do tempo de desenvolvimento do túnel de vento do carro, e também até suspensão de corridas. Ok, ótimo. Redução do tempo tempo de uso do túnel de vento. Como é que você vai controlar isso? Vai ter um guardinha na frente lá da fábrica, lá da Red Bull? Eu acho que isso é mais fácil de controlar do que a parte financeira. Tudo bem, mas e se eles forem para outro túnel de vento? Cara, mas é tanta gente. Eu sei, é tanta gente olhando. Tudo bem, mas e se eles montarem alguma coisa, sei lá, desenvolverem alguma coisa aqui nos Estados Unidos? Falaram, não dá. Sempre tem aquele tal do whistleblower, né? Sempre tem um cara dentro da equipe. E eu acho que tem uma pessoa em cada equipe só... Que entrega tudo? Não é que entrega. Que fiscaliza. A FIA tem uma pessoa cara que meio eles pagam. Não, A FIA tem uma pessoa oficial dentro de cada equipe fiscalizando tudo. Eu acho que eu tenho quase certeza que é isso. Eles têm uma pessoa oficial em cada equipe trabalhando, indo junto, vendo tudo, de gastos, a quantas horas está gastando nos túneis de ventos, isso, aquilo. E assim, deve ser uma coisa programada também. As equipes vão ter que falar, tá, esse mês a gente vai ficar 20 horas no túnel de vento. No mês que vem são X horas, e ele vai acompanhando. Ah, beleza, deu suas 100 horas, deu suas 30 horas, sei lá quantas horas que são. Acabou. É mais ou menos isso. Não é tipo, vamos ligar agora o dinamômetro aqui e ficar até a noite. Não é mais assim. É igual essa regra, na sua época não tinha, mas a minha do doping, a gente tem que passar um calendário para eles, onde a gente vai estar, todos os dias do ano, o telefone, o nome do hotel, o endereço, tudo. Quando o Max veio passar o ano novo aqui no Maranhão, ele teve que dar o endereço, que a minha casa não tinha nem endereço, que era no meio do nada. O telefone de lá, tudo, dos dias que ele ia chegar, dos dias que ia embora. Se a gente fosse dormir, fazer uma volta de UTV, se ele fosse dormir fora, ele já ficou preocupado. Puta, tem que avisar onde eu tô, isso, aquilo. Então é tudo meio que... meio engessado, assim, de certa forma, entendeu? Com certeza tem pessoas lá dentro monitorando tudo, fora os dedo duro, né? Bom,
primeiro vamos abrir um parênteses nessa história do doping. Em 1993, no Grande Prêmio da Espanha, eu fiz pipi dentro da garrafinha, fecha parênteses. Então, pra você saber que também tinha doping na minha época, tá bom? E agora, o que vocês acham de um túnel de vento genérico? É o mesmo túnel de vento para todo mundo e cada um pode buscar, sei lá, pode Agendar. Agendar, reservar X dias por ano. E é igual para todo mundo. Mas acho que a questão aí não é nem o túnel de vento, é o tempo que você pode ficar no túnel de vento, entendeu? Não, mas aí justamente, daí Sim. você limita esse tempo. Uhum. Então, mas daí vai ter outro problema, porque alguns vão querer estar no começo da temporada, outros vão querer estar mais para frente. Uhum. É claro que tem momentos que é mais interessante você estar no túnel de vento do que outros, mas a gente começou a conversar desse negócio de grana, como é que você controla, como é que você não controla, daí me veio aqui em mente, de repente, começando pelo túnel de vento, fazer o mesmo túnel de vento para todo mundo. E, sei lá, a Red Bull pode usar o túnel de vento uma manhã, o outro pode usar uma tarde. Tudo bem, tem que instrumentar o carro, tem que montar o carro, não é assim tão fácil. É bem mais complicado do que isso, mas... As equipes pequenas iam adorar isso. E é isso que eu ia falar. As equipes pequenas iam As adorar. equipes grandes não vão aceitar isso. Eles não vão aceitar, Quanto mas... eles gastaram pra tudo bem, mas construir os próprios? tudo bem, mas é uma maneira de você começar a querer controlar alguma coisa. Agora, dizer que você está controlando, que você tem esse teto orçamentário, enfim, debaixo de um guarda-chuva... Esquece. Não, isso na minha concepção, esquece. Eles conseguem controlar, assim, dentro de até 90%. Acho que tem uns 10% aí que... E fora as próprias brechas desse teto orçamentário. Por exemplo, salário de pilotos não está nesse... Salário de pilotos, marketing e os 3 maiores salários da empresa não estão nesse teto orçamentário. E aí, por exemplo... Por quê? Porque são os gastos maiores. O Wolff não é trouxa, o Horner não é trouxa, e é óbvio, porque eles ganham mais, então... Eles não vão colocar isso lá dentro. Então também, eu acho que tem muito interesse próprio aí no meio. Sempre, né? Fórmula 1. Exatamente. Mais do que qualquer outra coisa. É complicado. Desde quando inventaram essa regra de teto orçamentário, eu nunca consegui entender. Isso já é meio antigo, porque eles tentaram uma vez, lembra quando teve aquela expansão de equipes que entrou a Espanha? Eles daí queriam já fazer queriam fazer isso, daí voltaram, sumiu isso daí, daí voltou de novo, concordo. Voltou. Não, mas eu acho, assim, é complicado controlar, mas tem que ter alguma coisa, porque senão a equipe que está dominando, ela acaba, ela pode dominar pro resto da vida, se ela quiser. A Mercedes, a vantagem que elas tinham 6, 7 anos atrás, até agora recentemente... Não, até mudar todo o regulamento. Concordo com você. A equipe que está dominando, ela vai dominar o próximo ciclo do mesmo regulamento, eu acho. Daí, a cada 5, 6 anos, 7 anos, tem uma mudança radical de regulamento lá na Fórmula 1. A hora que tiver essa mudança radical, daí você abre a janela, se abre a oportunidade para as equipes menores conseguirem alcançar as maiores, que foi isso que aconteceu esse ano. A gente está vendo algumas equipes menores que estão mais próximo das maiores. A Mercedes, que estava ganhando tudo, acabou indo para trás um pouco. É óbvio que as grandes sempre vão ser as grandes, porque tem mais dinheiro, tem mais infra, tem mais maneiras de você conseguir achar performance no carro. Mas eu meio que acho que, sei lá, a cada 5, 6 anos acaba esse ciclo, quando muda todo o regulamento, daí entra um ciclo novo, é quando acontece todas as modificações. Né? E entra uma coisa curiosa, que mesmo assim, com esse teto orçamentário, tem muita equipe lá de baixo que não consegue chegar no teto, né? Eles não conseguem chegar nos 140 milhões de dólares, ou seja, eles trabalham já com valores menores. Dinheiro. Com menos dinheiro. Com menos dinheiro, enquanto antigamente era liberado, era 400, 500 milhões de dólares, mesmo assim não chegam as equipes pequenas, ainda tem um gap muito grande entre eles. Né? Não, eu lembro na minha época, você pegava uma Minardi que estava gastando, por exemplo, entre 30, 40 milhões mais ou menos, você comparava com uma Ferrari, com uma Williams, eles estavam gastando o quê? 150? Enfim, dinheiro compra performance. Como é que você vai conseguir brigar com uma equipe que está gastando? Não dá. É simplesmente impossível. Essa diferença é muito grande.